Eu me formei em História pela PUC no meados dos anos 80 e tive a sorte de ter como meu primeiro emprego trabalhar aqui no Cosme Velho com o Dr. Marcos Carneiro de Mendonça, que foi presidente do Fluminense e tinha sido goleiro, um goleiro muito importante na história do Fluminense. E ele um dia, num café, ele me contou a história de uma família tricolor muito importante também, que é a família Guine. E isso me deixou muito, enfim, animado, né, com a possibilidade de contar uma história do Rio de Janeiro, né, que através, tendo como fio condutor a família Guine, né? É uma família que é muito tradicional, uma família gaúcha radicada no Rio de Janeiro, que vai mudar a cara não só da cidade, como a cara do país, em vários segmentos da vida nacional. E um desses segmentos é o futebol, né? Ou seja, o futebol se virou uma paixão nacional, se ele é o esporte que o brasileiro adora. A gente deve especificamente ao Dr. Arnaldo Guine, né? Ou seja, o presidente, talvez o mais importante presidente do clube da história do Brasil. Se não fosse ele, a visão dele sobre o futebol, a forma como ele se mobilizou pela seleção brasileira, pela realização do Sul-Americano, que ia ser inicialmente em 18, aqui nas Laranjeiras, que depois acabou sendo em 19 por conta da gripe espanhola, eu acho que ainda hoje o brasileiro ia estar procurando um esporte para amar. Eu acho que o nascimento do estádio ele começa com o fracasso da participação brasileira no Sul-Americano de 17, né? Ou seja, era tudo muito difícil para o futebol brasileiro, era difícil do ponto de vista logístico e principalmente em campo, né? A gente apanhava loucamente do Uruguai, todo mundo apanhava do Uruguai, mas o Brasil era muito débil do ponto de vista do futebol. E quando eles retornaram em 17, né, Marcos Carneiro de Mendonça, que era o goleiro da seleção brasileira, ele procura o padrinho dele de casamento, que é o Dr. Arnaldo Guine. E qual é a proposta que o Marcos leva ao Dr. Arnaldo, né? Ou seja, nós temos condições técnicas hoje da gente fazer um estádio de futebol, vamos trazer o sul-americano para o Brasil. Na verdade não tinha engenheiro, né? Eles usaram um mestre de obras e não tinha arquiteto no Rio de Janeiro. Construir essa arquibancada e esse estádio em 17, 18, e está ali, enfim, em pleno funcionamento em 19, foi um ato quase que de heroísmo, né? Então o Marcos ele procura o Dr. Arnaldo lá no prédio dos Guine, lá no centro da cidade. Ele leva essa proposta e o Dr. Arnaldo cai de cabeça, ele compra essa ideia e começa a levantar as condições financeiras necessárias para o início da obra. E eles trazem o Pujol, que é o arquiteto, e começa essa grande obra aqui nas Laranjeiras. Agora, e não era só o estádio, né? Eles fizeram uma piscina de água salgada, com uma tubulação que vinha da Baía da Guanabara, fizeram um stand de tiro, né? O Arnaldo Guine, ele via o futebol como uma coisa muito grande. Ele pensava o futebol como um esporte civilizador, né? Ou seja, o Brasil melhoraria na medida que o futebol se espalhasse. É importante também dizer que nesse início de século o futebol não era o que ele é hoje, né? O Brasil não tinha um esporte para amar. Tudo apontava em direção ao remo. E vai ser esse futebol pensado, civilizador pelo Dr. Arnaldo, com esse apoio do Marcos Carneiro de Mendonça, que o Brasil vai sediar o Sul-Americano de 19. E por que civilizador, né? Primeiro que ele acreditava cegamente, né, no espírito amador do futebol, né? Uma coisa bem pueril, bem naif, né? Então, as delegações, quando começaram a chegar aqui no Rio de Janeiro, elas tinham uma intensa programação cultural.
né? Não era só ir jogar bola, né? As delegações iam ao Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, ou seja, ele tinha essa visão de que a gente vai melhorar o Brasil através do futebol. Todo mundo olhou para o Fluminense e copiou esse modelo, né? Que é um modelo que vai, enfim, vai ajudar a popularizar o esporte no Brasil. E lentamente o Brasil vai avançando no sul-americano. Essas notícias, né, de que o Brasil e o futebol brasileiro começam a ter sucesso, vai tomando conta lentamente da opinião pública brasileira. E é muito importante a gente voltar lá no início do século, né, porque essas notícias elas se espalhavam lentamente. Né? Ou seja, era um telegrama que saía do Rio de Janeiro e ia para um estado, daí a 1, 2, 3 dias está na imprensa local. E quando o Brasil vai para a final com o Uruguai, com o temido Uruguai, o Brasil já está incendiado. O Brasil está incendiado, né? Todo mundo quer saber como vai acabar esse campeonato, né? E como o torcedor, como é que o torcedor dos outros estados ia ficar sabendo? Não tinha televisão, não tem internet, não tem rádio, nada. Então você teve a afluência de milhares de pessoas em todo o país, na porta das redações dos jornais, esperando a chegada por telegrama do resultado do jogo, né? Mas para padrões do início do século XX, você teve um público gigantesco nas Laranjeiras. O presidente da República decretou feriado facultativo, ou seja, isso acontece hoje, né? Mas nunca tinha acontecido. Isso tudo foi alimentando, né, o apetite do brasileiro pelo jogo, e o Brasil ganhou de 1-0, né? Então, na verdade, foi aqui, nesse gramado, esse aqui é um gramado, um solo sagrado do futebol brasileiro, né? Eu acho que todo brasileiro que ama o futebol e ama o seu clube tem que vir aqui nas Laranjeiras, tem que vir conhecer esse lugar, tem que fazer uma reverência especial, porque se não fosse Dr. Arnaldo, se não fosse o Fluminense, se não fosse esse gramado, a gente estava lá torcendo por Remo, galera. Não é muita cara do brasileiro, né? E Nelson Rodrigues, ele tinha, na verdade, uma admiração por toda a família Guinle, né? Ele dizia que sempre que morria um Guinle, o mundo ficava mais pobre, né? A ligação dele com a família Guinle é tão forte que na estreia da principal peça dele, Vestido de Noiva, estreia aqui no Teatro Municipal, uma super estreia, uma das atrizes era uma sobrinha do Dr. Arnaldo Guinle. O Arnaldo, quando cria o Yacht Clube do Rio de Janeiro, ele criou pensando no Fluminense. Ele não tinha pensado numa entidade à parte, né? Então ele pensou isso, o Fluminense, ele não pode estar desassociado dessas atividades que são fundamentais para o desenvolvimento civilizatório do Brasil. Mas aí o iate, depois, lentamente, ele vai tomando vida própria, com frequentadores totalmente diferentes, e estava previsto essa união. No entanto, os associados do iate resolveram que não era isso que eles queriam para a entidade, né? E democraticamente, em assembleia, decidiram: nós não vamos nos unir ao Fluminense, né? Mas o Yacht Clube do Rio de Janeiro é uma cria direta do Fluminense. A verdade é essa, não tem outra conversa. É o mesmo mentor, é o mesmo criador com duas criaturas diferentes.
membros da família Aguirre, os mais antigos, são todos torcedores do Fluminense. Eu não conheço, ou não me lembro de conhecer nenhum Aguirre que torça por outro time. E é comum também em rede social eu ver gente da família Aguirre celebrando as vitórias do Fluminense. Então eu acho que é uma ligação que eu acho que é eterna. Eu acho que eles estão mais ligados sentimentalmente ao Fluminense do que ao Copacabana Palace. Eu espero que a entidade consiga gritar bem forte para o país e para o mundo a sua importância histórica, né? Eu sei que o Fluminense é o clube que trata a nossa cidade e provavelmente o nosso país, a sua memória, com muito carinho, né? Eu falo isso porque eu já vim várias vezes pesquisar aqui, né, no Flu-Memória. Aqui é o berço das nossas paixões, aqui é o berço do nosso amor pelos nossos clubes de futebol. Aqui não é a memória só do Fluminense, é a memória da nossa paixão, né, do nosso esporte, né?